matéria agora no final de semana, na sexta-feira, sobre quanto que o Brasil está perdendo nas exportações de café devido à nossa infraestrutura portuária, burocracia aqui no Brasil, que tudo Brasil é foda nesse sentido. É uma burocracia absurda, a gente não consegue destravar o nosso setor de infraestrutura, porque tudo precisa de aprovação de 200 pessoas, e aí tem muita questão de lei ambiental, é um circo, o Brasil é um circo. E a Secafé fez um estudo junto com o Detention Zero, elaborado pela LOX, sobre o volume de exportação de café que o Brasil deixou de embarcar agora em 2023. E esse número ele chegou a 294 milhões de dólares. Mais de 1.200.000 sacas de café deixaram de ser enviadas ao exterior ou tiveram um atraso nos seus embarques devido à nossa estrutura portuária. Isso acabou me chamando bastante a atenção, porque, como vocês sabem, eu sou do setor de comércio exterior, vivi aí durante mais de 20 anos isso daqui na prática, e nós estamos numa situação bem pior do que nós estávamos ontem, e amanhã vai ser pior do que estamos hoje. Então ele fez um estudo bacana, está lá no site do Secafé, se vocês quiserem acompanhar. Eu não vou ler toda a matéria aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês? Exportações no Brasil, nós temos algumas maneiras de fazer essa exportação quando nós falamos de containers. Então, esquece agora milho, soja, trigo, açúcar, não é? Agora nós estamos falando especificamente de containers. Segundo os estudos, o Brasil ele deixa de arrecadar em torno de 21 bilhões de dólares no comércio exterior devido a esses problemas de infraestrutura de logística aqui no Brasil, principalmente a logística portuária. Só que o Brasil também ele não sabe trabalhar muito bem com relação à logística. Nós vemos uma falha grande no conhecimento de logística. Na verdade, vamos jogar as cartas na mesa, o brasileiro é vadio e é preguiçoso para estudar. Nós não gostamos de estudar, e ainda mais que tem na internet um monte de influenciadores incentivando a população a não estudar. Não estude, vai empreender, você consegue se dar bem na vida. E como esse é um discurso que ele favorece o preguiçoso, aí fica fácil para você olhar um influenciador que acabou, por causa da internet, conseguindo um relativo sucesso, então ele é um ponto fora da curva, não é estatística. Você olha um cara daquele ostentando um padrão de vida legal, às vezes um carro importado, super esportivo, viajando, cheio de gente puxando o saco do cara, pô, é aquilo que eu quero, então eu não vou estudar, eu vou empreender, vou fazer aquilo ali. E aí nós não temos aquele conhecimento básico, teórico, que é necessário para o bom andamento das coisas, para nós colocarmos a prática de uma maneira mais fácil. Então é isso que acaba acontecendo aqui no Brasil. A nossa qualidade de ensino também não é das melhores e nós temos esse problema. Então, uma das coisas que acontece bastante no Brasil é quando um exportador vai fazer uma exportação via containers, ele sempre tem a premissa de retirar o container vazio de um depot, que é um depósito de containers vazios das empresas marítimas, dos armadores, e levar este container vazio até a sua unidade de fabril ou até o seu armazém e depois voltar com este caminhão. Então eu vou colocar na tela aqui, só para vocês terem a ilustração, o mapa do Brasil. Vamos colocar o mapa aqui. Esse aqui é o nosso querido Brasil. Então, o que normalmente ele acontece em muitas vezes? Nós temos portos aqui no Paraná, em São Paulo e Rio de Janeiro, mas eu vou acabar utilizando São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são os portos que mais exportam café aqui no Brasil.
Então, uma das operações que acontecem bastante é um exportador retirar um container vazio de Santos, levar este container até uma região produtora de café, ou mesmo Rio de Janeiro, ou mesmo Vitória. Ele leva esse container 800, 900 quilômetros, faz a unitização, a estufagem deste container em algum armazém aqui, e aí ele volta para o porto. Essa é uma operação normal aqui no Brasil. Por que que isso em si é ruim? Porque pelas normas do Departamento Nacional de Trânsito aqui no Brasil, do Denatran, para você circular com container, você tem que ter um caminhão com as características específicas. Você não pode pegar qualquer caminhão, colocar um container vazio, levar para qualquer lugar e poder voltar. Então tem que ser um caminhão do tamanho certo, do peso certo, da altura certa, que tenham as travas de containers, porque senão o container pode deslizar, cair e causar um acidente. Então só essa limitação na quantidade de oferta de equipamento apropriado, de caminhão apropriado, já em si faria os preços subirem em relação a um transporte convencional. Além disso, quando você faz a retirada de um container no depot do armador, você já consegue fazer o tracking, que é o rastreamento desse container, porque todo container tem um número de identificação. Então, quando o exportador faz a contratação, ele faz o booking, né, a reserva daquele transporte internacional, e ele retira o container, já é possível monitorar onde que está esse container. Não em real time, em tempo real, mas ele já consegue saber se o container está no Brasil ou já está navegando. Então, quando você tira esse container, você já é responsável por ele. Então, se o caminhão estiver indo, por exemplo, de Santos para Cochupé, por exemplo, a maior cooperativa do mundo de café, e no meio do caminho sofre um acidente, tomba, explode, é abduzido, qualquer coisa nesse sentido, você já vai ter uma dor de cabeça gigantesca, porque até você provar, o armador vai entrar com uma ação contra você, você vai ter que contestar na justiça, sabe, aquele circo que pode acontecer. Então você tem um risco elevado de você ir com o container vazio, ele sofrer um acidente. E se na volta ele acontece um acidente também, aí também tem uma zica grande, porque aquele produto já está unitizado, já está lacrado, aquilo ali já tem o número do lacre, então se você quebrar o lacre pode ser considerado fraude, então é um risco elevado. Por isso que você vê, às vezes, exportações de produtos que têm um pouco valor agregado, que não compensam, porque o custo de logística é muito caro, custa 5, 6 mil reais você levar um container e depois voltar com esse container, e ele vai direto para o porto para fazer o processo de liberação alfandegária, que é o outro problema e é o que fala aqui na matéria também da Secafé, no estudo do Secafé. Quando você chega no porto, você vai passar por um processo de desembaraço aduaneiro. E esse processo de desembaraço aduaneiro, você pode ser parametrizado canal verde, amarelo ou vermelho. Verde liberou a mercadoria, amarelo faz uma conferência de documentação, vermelho precisa de vistoria física desse produto. Hoje os portos passam por raio-x, então exportações dificilmente caem num canal que não seja o verde, né? A grande maior parte cai no canal verde para fazer a exportação. Só que isso pode demorar. E aí a gente começa a ter os primeiros problemas, que se você tem greve de fiscais da Receita Federal, que não é incomum no Brasil também, você pode perder aquele navio. Se você perde aquele navio, a armazenagem cobrada em zona portuária é caríssima, caríssima mesmo, muito, muito cara, assim, que eu digo assim, 150, 200, 250 dólares por dia, depois que passa o free time ali do porto, que normalmente é de uma semana. Só que você começa a ter um outro problema aqui no Brasil, que é a infraestrutura portuária. O último porto organizado, né, o último porto que foi inaugurado no Brasil, ele data de 2013. Nós não temos novos terminais no Brasil desde 2013. Qual que é o problema? Os navios mais modernos, eles já têm tamanhos maiores,
eles exigem calados maiores, porque eles não transportam mais 8 mil teus, 9 mil teus, que teus é a quantidade de containers de tamanho de 20 pés. Então, um teu é um container de 20 pés, um feu é um container de 40 pés. Então, eles não transportam mais 8, 9 mil. Esses container ships, eles estão equipados hoje, construídos, para transporte de 15, 16, 18, 20 mil containers. E somente 6 terminais no Brasil têm capacidade para receber um navio desse porte, porque nós não temos a infraestrutura e nós não temos calado operacional homologado para receber navios que tenham que afundar uma profundidade que eles tenham que... Eles podem afundar uma profundidade maior. Os portos do Brasil estão ali com 9,5 metros, 10 metros, 12 metros, 12 metros e meio, os mais modernos, ali 12 metros e meio. E calado é aquele que é quanto que o navio pode afundar do seu ponto mais baixo, que é aquele até tocar o solo. E o solo, por exemplo, em Santos, tem um terminal lá que tem uma pedra gigantesca que teria que colocar uma dinamita lá, explodir aquela pedra para poder ancorar o navio. Na Argentina, por exemplo, o solo é muito de lodo, então é possível você negociar uma cláusula em contratos de afretamento chamado NAABSA, Not Always Afloat, but Safely Agrounded. Nem sempre flutuando, mas encalhado com segurança. Só que no Brasil isso não se faz, não tem como fazer isso. Então os navios que conseguem vir para cá são navios construídos até 2012. Olha que ridículo isso. O Brasil não pode receber navios modernos, tem que receber navios de 2012, porque nós não temos infraestrutura. Tem um projeto para um terminal novo em Santos que está parado desde 2022 por burocracia. Brasil sendo Brasil. Então, nós somos um dos maiores países do mundo e estamos lá na 25ª posição dentro do comércio exterior, porque nós somos incompetentes naquilo que nós deveríamos fazer de uma maneira bem. Então, falando dessa parte de transporte interno, uma das soluções que eu não sei por que os exportadores não utilizam aqui no Brasil é o que nós chamamos de cross-docking, que é você mandar a mercadoria para um terminal de retaguarda portuária que seja zona secundária. Então, para quem não sabe, o porto ou a alfândega, ele é uma zona primária. É uma zona onde os produtos ali eles já estão internacionalizados ou não estão nacionalizados ainda. Então, pátios de aeroporto, portos secos também podem... porto e aeroporto são zonas primárias. Se você sai desse porto e você vai para uma outra área que tenha habilitação como uma zona de exportação, são chamadas de zonas secundárias. Nestas zonas secundárias, a armazenagem é muito mais barata, que é o que nós chamamos de terminal de redex, de redespacho. Então, uma das maneiras de baratear esta logística seriam esses exportadores utilizarem terminais de redex numa operação que nós chamamos de cross-docking, que é o quê? É você pegar as sacas de café, colocar num caminhão graneleiro normal, mandar para uma área de redespacho, uma área de terminal de redex, fazer a unitização, a estufagem desse container nesta área e já faz o desembaraço aduaneiro nesta área. Porque na pior das hipóteses, se o navio atrasa, lá você não fica pagando a armazenagem em zona primária, que é muito cara, você tem uma armazenagem reduzida. Inclusive, consegue fazer um estoque, formar um estoque em retaguarda de zona secundária. Esta seria uma saída. Porque qual que é o problema? Se eu tenho um performance de loading rate muito baixo, um navio que deveria operar em 1 dia e meio, demora 4 dias, 5 dias, e isso vai ser refletido num line-up, que é a fila de navios que vai aumentar. Então, o navio que poderia chegar em 5 dias, fazer a operação e ir embora, demora 30 dias no Brasil. Então, imagine você com um container dentro de uma zona primária, 30 dias esperando o navio fazer a operação. Você vai pagar a armazenagem. Então, dentro dessa matéria do Secafé, está incluída esta taxa também chamada de detention, né? Demurrage, basicamente, na importação, detention na exportação, quando a gente fala de containers. Em chartering funciona diferente.
Então, isso acaba encarecendo o custo de exportação e tira valor aqui do Brasil. Então, esse é um dos problemas. Deixa eu mostrar para vocês o mapa enquanto eu tomo, molho o bico aqui. Então, eu separei para vocês o Porto de Santos. Esse aqui é o porto. Deixa eu trazer. Vamos colocar os navios de containers aqui para vocês verem aonde que eles ficam ao largo aqui. Olha a quantidade ridícula de navios que nós temos no maior porto da América Latina. Agora, deixa eu trazer para vocês, só para efeito de ilustração, um paiseco pequenininho chamado China. Olha a quantidade de navios que há na China. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é Xangai, Ningbo, Zhoushan, Daishan, Qingdao, que fica aqui. Esses são os portos. Esse é o Rio Amarelo, o delta do Rio Amarelo, onde fica o porto de Shanghai. Ali, você está pegando a China. A China, o segundo país mais populoso do mundo. Pega um porto um porto que seja comparável ao Brasil. Vamos pegar Singapura, que é um país do tamanho de um bairro aqui numa cidade. Olha a quantidade de navios que está em Singapura neste momento. E olha que Singapura é menor do que Porto de Santos. Então, voltando aqui para o Brasil. Voltamos aqui para o Brasil. Então, estes navios, eles deveriam ter chego em 4 dias, ter feito esta operação e ter saído. Ó, esse navio aqui, ele tem um ETA, um Estimate, me fugiu o que é, me fugiu o que é o ETA, Estimate, Arrival, esqueci. Quando que ele tem que fazer essa operação. Esse daqui, ó, dia 28, foi ontem. Ó, foi ontem esse navio, ou seja, quem iria exportar e iria embarcar aqui no... Qual que é esse navio aqui? Aparece o nome aqui, ó. Zinchansha. Esse navio tinha que ter feito a operação ontem. Hoje ele tinha que estar indo embora. E o negócio está aqui ainda. O navio está esperando, não sabe, sei lá, quando que vai operar. Então você vai entrar pelo canal e virar aqui para os terminais, né? Aqui o terminal da ADM é grãos. Aqui o da Cutrale, suco de laranja. Grãos também, e aqui nós já temos um terminal de containers aqui, que é o Tecon. Então, temos 3 navios operando aqui no Tecon. Deixa eu tirar os navios para nós olharmos. Então, nós já vemos que a via de acesso a Santos Dumont aqui já não é uma via de... Já não é uma via de acesso das maiores, né? Então, a gente já tem um problema aqui com esse trânsito de caminhões. Quando ele chega, que ele fica num pátio, ele vai ficar aguardando essa operação. Liberou o gate, o caminhão vai entrar, vai ser designado para algum local, se vai ter vistoria ou não, e ele vai ficar no pré-stacking, que é esta região aqui, onde os containers ficam aguardando o embarque. Depois do pré-stacking, quando um navio desse, ele vem fazer a operação, ele vem para o stacking, que é uma região mais próxima aqui. Isso aqui é bem organizado, tá? Uma das pistas aqui de caminhão só vai, a outra só vem, porque os portainers aqui farão o embarque desse produto. Aí não é estiva, né? Farão o embarque desse produto. O problema é que o calado desse daqui, ele é muito pequeno. Então você vê os navios, como são navios de grande porte, nós temos um canal aqui, grande parte canais de grãos. Aqui, ó, o embarque de açúcar, ele acontece... Cadê o Copersucar aqui, ó? Armazém 32. Pérola. Aqui, ó. Aqui é a Copersucar, aqui embarca açúcar bruto, tá? Não é açúcar branco, tá? É açúcar bruto. E esse porto, ele vem até aqui. Aí nós temos um outro aqui, e nós temos um outro pequenininho aqui. E aqui nós temos embarques também de suco de laranja, se eu não estou enganado. E um outro aqui. Então, vocês veem que a nossa infraestrutura,
ela é bem ruim, bem ruim. Então, isso faz os navios atrasarem. Quando você faz uma operação de cross-docking, deixa eu mostrar Paranaguá, porque Paranaguá eu conheço muito bem, Paranaguá. Nós temos o TCP, o Terminal de Containers de Paranaguá, com os gates, pátio de veículos, pre-stacking, stacking. Temos 3 berços de atracação hoje. Nesse dia aqui temos um navio operando só. Esse aqui é o corredor de exportação, terminal 213, 214, 215. Aqui era o terminal de açúcares, que agora é o da Klabin. Aqui o terminal do Rocha de fertilizantes. Então, para eu trazer um produto que ele vai vir aqui pela Avenida Ayrton Senna, vai vir e vai entrar no porto para cá, ele vai entrar no gate para fazer essa vistoria. Se um navio desse demora 30 dias para chegar aqui, você vai pagar $150 vezes 30 dias. Aí faça a conta no preço que fica o teu container. E aí já era o teu lucro. Já foi se fosse pro saco ainda seria bom, né? Já foi pro vinagre. Então, uma das operações que você consegue fazer aqui em Paranaguá, aqui era o terminal da Martini Meat, aqui que há uns anos atrás pegou fogo por causa do algodão, aqui tem carga refrigerada, bem na entradinha do porto. Em vez de você seguir para Ayrton Senna, você manda o teu caminhão graneleiro e você vem para um terminal de Redex, por exemplo, como é esse daqui. Deixa eu ver se é esse daqui. Aqui, ó. Esse aqui é um terminal de Redex. Ele é um terminal que ele é controlado pela Receita Federal, então você não consegue... É esse daqui mesmo? Deixa eu ver aqui, é o pátio de triagem. Só deixa eu olhar para ver se é esse daqui mesmo. Aqui é o pátio de triagem, onde os caminhões ficam esperando a liberação. Aqui, ó, pátio de triagem da APA dos caminhões graneleiros. Então, é esse daqui mesmo. Esse daqui mesmo. Então, aqui tem controle de acesso, tem monitoramento 24 horas, tem a Receita Federal, que não é aqui, tio. Tô estranhando aqui, ó. Não é aqui. Não é esse terminal aqui, não, que eu quero mostrar para vocês. Será que é esse? É um desses terminais aqui. Eu não sei qual que é agora o terminal, mas é por aqui. É um desses terminais aqui. Esses terminais de Redex, eles possuem vigilância da Receita Federal. Você não consegue entrar sem acesso. E quando você tem uma armazenagem num terminal, num armazém deste tipo aqui, o teu custo cai muito, porque a armazenagem custa, sei lá, 20% do que custaria dentro do terminal de zona primária. Aqui pode ser considerado uma zona... Deixa eu ver aqui, ó, os sul terminais. Está me incomodando. Sul terminais. Não apareceu aqui. Então custa muito mais barato essa logística, enquanto espera-se que o navio faça essa operação e consiga sair com o produto. Então, só esta armazenagem que é cobrada em zona primária, o atraso dentro de um line-up aqui, a perda do navio, porque se você perder navio, você rola o embarque. Então, imagine você esperar 60 dias para poder embarcar o container. Meu Deus, é só o Brasil isso. É só o Brasil que acontece isso daqui. Então, isso tem causado perdas muito expressivas. Quando você vai para o segundo maior porto dos Estados Unidos, que é o porto de Houston, você vai ver que a infraestrutura, ela não é muito diferente, a situação, ela não é muito diferente do que acontece com Santos. Você tem um acesso, né, ao porto, e você vai começar a olhar... Cadê aqui? Aqui, ó. Você vai começar a olhar o tamanho desses terminais, que são maiores. Aqui o Bayport, isso aqui é estado de arte de logística, tá?
Você vê que são 3 berços apenas, mas olha o tamanho do pre-stacking deles. Bayport, aqui um estaleirinho. E você vai subir o canal aqui, se eu não me engano, são 85 quilômetros que você tem de portos aqui para dentro. Isso daqui é logística em estado de arte, onde você consegue fazer essas exportações. Onde que tem um navio de containers aqui, para vocês terem uma ideia. Aonde que está um navio de container? Aqui, até você chegar a Houston. Então, se você olhar por aqui, você vai achar algum terminal de exportação, terminal de exportação, 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 exportação. Você vê que é basicamente só exportação. As barcaças. E se você vai para outros portos dos Estados Unidos, é a mesma coisa. Então, assim, o Brasil, ele é ridículo, porque nós não termos capacidade de receber navios construídos após 2013, não tem muito o que falar, tá? Não tem muito o que falar, então a Secafé fez um estudo, mostrou que só as exportações de café, ali, perdas de 274,6 milhões de dólares. É mais de 1 bilhão de reais que foi para o espaço pela nossa infraestrutura completamente deficiente aqui do Brasil. Cara, trabalhar no Brasil é complicado, tá?